Olá, este é o curso Teologia Básica do Prime Teologia. Daremos continuidade agora à nossa aula a respeito da pessoa de Deus Pai, ou a chamada teologia própria. Além dos atributos de Deus que já vimos na outra aula, é importante lembrarmos que os nomes de Deus revelados na Bíblia nos ajudam a entender uma revelação a respeito de quem Deus é. Muitos desses nomes, na verdade, são como títulos. E se nós pensarmos e tentarmos entender, veremos que, desde o início, o nome de Deus, o conhecimento deste nome, era algo santo. Quem conhecia esse nome tinha a intenção, a vontade, a possibilidade de adorá-lo. Também existe nos 10 mandamentos um mandamento específico para não levar o nome de Deus em vão. Portanto, o nome de Deus, ou os nomes de Deus, são muito importantes para o conhecimento da teologia. Vamos começar pensando sobre Elohim. Este nome, em hebraico, originalmente, o im é a terminação que indica o plural, assim como o s em português indica plural. A tradução literal seria deuses, mas não é exatamente o que acontece quando nós entendemos que existia um pronome, uma maneira de tratar que chamamos de o plural majéstico. Se referimos a um rei, diríamos vós sois. A prova maior disso é que em hebraico os verbos e também as preposições, adjetivos, todas elas indicam uma frase no singular, porém o nome Elohim é plural, mostrando essa forma específica do plural majéstico. O nome indica a soberania de Deus, ele está acima de todos os outros deuses. Também fala da ação de Deus como Criador. A Bíblia diz que ele conversa com aqueles que estão ao seu redor, dizendo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mostra também o juízo de Deus e as suas obras poderosas. Ao longo da Bíblia temos algumas variações desse nome. Algumas delas são comuns em alguns livros e outras em outros livros. Talvez você tenha visto já em canções, músicas que cantamos nos cultos que usam essas terminações. El Shaddai, por exemplo, significa Deus Todo-Poderoso. Foi assim que ele se apresentou a Abraão, a Isaac e Jacó. El Elyon significa o Deus Altíssimo, enfatizando a sua força e a soberania sobre toda a terra. El Olam significa Deus Eterno. El Roi significa o Deus que vê. Agar, quando teve aquele encontro com Deus no deserto, usou essa maneira para tratar. Pensemos também em Yahvé, ou Javé, ou ainda Jeová. O termo original no hebraico leríamos como Yahweh, que é um nome grafado geralmente nas Bíblias em português como Senhor, com todas as letras maiúsculas. Mostra a atemporalidade de Deus. É o eu sou. Eu sou, sendo que sempre fui e sempre serei. Deus está além do tempo. Mostra a sua eternidade. Também tem algumas variações que comumente usamos para referirmos a Deus e podemos entender algumas das suas características. Por exemplo, Jeová Jiré significa o Senhor proverá. Jeová Nissi significa o Senhor é a minha bandeira. Jeová Shalom, o Senhor é a paz, ou o Senhor é paz. Jeová Shabaoth significa Jeová, o Senhor dos exércitos, aqui referindo-se aos exércitos humanos e também aos exércitos de anjos. Jeová Makdashken, que é o Senhor que vos santificará. Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Jeová Tsedeknu, o Senhor, justiça nossa. Jeová Shammah, o Senhor está ali. Jeová Elohim Israel, significa Senhor, o Deus de Israel. É o título comumente usado para mostrar essa ligação entre o povo e o Deus que eles cultuavam. Também vamos pensar em Adonai, um outro nome bastante comum, que indica em si um plural majéstico. Ele vai, em geral, ser traduzido em português, Senhor, com a primeira letra maiúscula e as demais em caixa baixa.
tem a ver com a ideia de senhorio, de ser dono, de ser proprietário em relação à sua criação. Curiosamente, esse nome é usado apenas depois do exílio, um período posterior na história de Israel. Reconhecer este senhorio é uma maneira que o povo tinha de dizer: Deus tem autoridade sobre o homem. O equivalente desse termo em grego é Kyrios, que veremos mais tarde, também é usado como Senhor. O nome no Novo Testamento mais comum para Deus é Theos. Theos é uma designação corriqueira, comum, é um Deus genérico. Todos os deuses que existiam dentro do panteão romano, que era o quadro religioso dominante nos tempos de Jesus, usavam Theos para essa determinação. Então, esses deuses pagãos todos eram Theos. O diabo também é chamado de Deus, o Deus deste mundo, nos escritos de Paulo. Mas Jesus é chamado de Theos. Pelas cartas de Paulo em Romanos e Tito, podemos entender essas implicações. O que esse termo nos indica? Que Deus é o único Deus verdadeiro. Os outros são falsos. Este é o verdadeiro. É o que nós fazemos em português quando usamos Deus com a letra minúscula e Deus com a letra maiúscula. Ele é inigualável, não há ninguém que seja igual a ele. Ele é transcendente, ele vai além de tudo aquilo que conhecemos. E também de que ele é o Salvador. O outro termo em grego muito comum é Kyrios. 700 vezes ele é utilizado no Novo Testamento. Esse termo é, curiosamente, o mesmo termo que se usava para se referir a César, ao imperador romano, ou seja, um termo comum para demonstrar poder. Falava do poderio de Deus em vários sentidos. Ele como senhor, ou ele como dono, ele como mestre, mas também tinha algumas implicações. Ele é usado para falar sobre os maridos e também sobre os ídolos, ou seja, uma palavra comum naquela linguagem, mas que tinha essa conotação divina quando se revelava a Deus. Quando Jesus é chamado de Kyrios no Novo Testamento, há essa junção, essa união da ideia do Senhor do Antigo Testamento, Yahweh, e do Senhor no Novo Testamento, mostrando que Jesus não era somente um homem, mas ele havia, na maneira com que ele era tratado pelos seus conhecidos, discípulos, apóstolos e seguidores, como o próprio Deus. Outro termo importante no grego é déspotes, que também é traduzido em português como mestre, como a ideia de alguém que tem autoridade, conhecimento maior. Jesus é chamado de déspotes nas cartas de Pedro. Pai, talvez a palavra mais utilizada, mais conhecida hoje em dia, quando se refere nas orações à maneira com que falamos sobre Deus ou falamos com Deus. Deus é apresentado no Novo Testamento como Pai. Essa ideia não estava presente no Antigo Testamento. Quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, ele ensina a chamar a Deus de Abba. Abba, o termo hebraico para Pai, significa que há uma manifestação da atuação desse Deus que cuida, o Deus que traz boas dádivas, o Deus que chama o seu povo de seu. Além de nós entendermos os atributos de Deus e os nomes de Deus, precisamos entender a essência de Deus. Talvez essa seja uma das questões mais controversas dentro da teologia, mas a trindade ou a triunidade é essencial para a compreensão da pessoa de Deus. Deus trino, quando nós falamos, estamos falando a uma só essência que é revelada em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não há na Bíblia inteira nenhuma passagem, nenhum versículo que use a expressão trindade ou triunidade. Isso foi construído teologicamente com o passar do tempo para tentar explicar para as pessoas aquilo que em diversas partes, em diversos versículos já era revelado. No Antigo Testamento, nós não temos essa ideia tão clara. Mas, por exemplo, se pegarmos Deuteronômio, capítulo 6, que traz o Shema, ou o chamado para Israel, diz claramente que a unidade de Deus está ali. Não estavam falando de outros deuses, mas estavam falando de um Deus único, um Deus só. Também
essas ideias de palavras plurais como Elohim ou Adonai, elas trazem essa ideia em si de que estamos falando de uma divindade mais complexa do que poderiam entender os judeus que viveram nos séculos antes de Cristo. Algumas passagens falam sobre o anjo do Senhor. Este é um termo complicado. Algumas pessoas tentam criar em cima disso toda uma explicação. Mas o que a Bíblia nos mostra é de que há uma revelação de Deus que é chamado de o anjo do Senhor. Mas ele é distinto de Deus. Ele está assentado no céu como Deus, mas também se manifesta na terra como o anjo do Senhor. É importante vermos que a linguagem na Bíblia, por vezes, aparece dois tipos de Senhor. Os salmos vão falar, diz o Senhor é o meu Senhor. Também vai falar sobre a ideia de um Redentor, que é distinto de Senhor, lá em Isaías. Ou que o Espírito de Deus é distinto de o Senhor Deus. A Trindade no Novo Testamento. Apesar desta ideia de Trindade ter algumas indicações no Velho Testamento, é somente no Novo Testamento que ela vai ser revelada de uma maneira mais complexa. Você pode observar, por exemplo, na Epístola de João, 1 João 5,7, uma ideia muito clara. No Novo Testamento, assim como no Antigo Testamento, existe a insistência dos autores para que se entenda há somente um Deus. Porém, ele é revelado de maneiras diferentes. Ou seja, o Pai é reconhecido como Deus em termos bíblicos, mas Jesus também é reconhecido como Deus, porque afinal de contas ele apresenta alguns desses atributos. Ele tem a onisciência, ele tem a onipotência, ele tem também poder para perdoar os pecados e para sustentar todas as coisas, para criar, para julgar. Ele é chamado de Deus, mas é distinto do Pai. E Jesus mesmo fala em relação a Deus como Pai, como alguém separado. Posteriormente, o Espírito Santo também será reconhecido como Deus. Ele é chamado na Bíblia de o Espírito de Deus, mas também é chamado de Deus. Ele também demonstra atributos como a onisciência, a onipresença e tem capacidade de trazer a regeneração sobre os pecadores. O Novo Testamento trabalha essa questão de várias maneiras. Ele une afirmações a respeito do Pai, a respeito do Filho e coloca eles não numa hierarquia. Não podemos dizer que o Deus Pai é mais importante que Deus Filho e Deus Filho é mais importante do que o Deus Espírito Santo, mas que eles estão em nível de igualdade. Os três são igualmente parte da pessoa de Deus. Apesar da unidade e da triunidade ser ainda debatida em vários círculos teológicos, o fato que não podemos esquecer é de que o Pai, ele amou o mundo e por isso enviou o seu Filho. E o seu Filho, Jesus, disse claramente, estou enviando o Espírito Santo. Ou seja, há uma sucessão. A revelação primeiro vem com o Pai, depois a revelação vem com o Filho e mais tarde a revelação vem com o Espírito Santo. Mas os três apontam para a mesma pessoa. Quando nós pensamos na fórmula batismal, aquilo que Jesus disse que deveria ser feito com os novos crentes, o batismo em nome do Pai, também do Filho e também do Espírito Santo. Porque, afinal de contas, foi Jesus que sofreu. Ele foi crucificado. Ele pagou o preço e traz a redenção. É o Espírito Santo que regenera e que santifica o pecador. Quando nós pensamos na Trindade, muitas ideias difíceis já surgiram ao longo da história. Muitas tentativas de grupos e de pessoas de tentar mudar aquilo que a Bíblia diz. Alguns diziam antigamente que Jesus era um homem comum e que recebeu poderes especiais após o ser batizado e descer sobre ele o Espírito Santo. O nome dado a esse pensamento é adocianismo, mas isso já foi vez após vez rejeitado pelos teólogos. Também existe uma ideia que tem nome aí de modalismo, que fala que é um Deus só e que ele usa como uma máscara, que ele se revela de modos diferentes, ou seja, uma hora ele se apresenta como Pai, uma hora ele se apresenta como Filho e outra hora ele se apresenta como o Espírito Santo, mas claramente, como vimos, não é o que a Bíblia ensina. Por fim, temos o arianismo, que de uma certa maneira tenta colocar Deus Pai como um Deus maior e o Deus Filho
como um Deus inferior, que está de uma maneira submisso ou debaixo dessa autoridade. Por exemplo, se você conversar com um testemunha de Jeová, ele falará na ideia de um Deus maior, que é pai de um Deus menor. E não é isso que a Bíblia ensina. Quando nós pensamos na Trindade de uma maneira mais prática na vida do cristão, isso tem a ver, por exemplo, com a nossa oração. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus, através do Espírito Santo. Ou seja, toda vez que falamos com Deus, estamos aí de maneiras distintas, nos comunicando, nos relacionando com as três pessoas da Trindade. Nós também entendemos que todos os nomes e todos os títulos que foram revelados mostram que existe esta coesão, existe essa maneira de Deus trabalhar as coisas no nível espiritual. E isso, posteriormente, vai ser visto quando entendemos quem é o homem. O homem é corpo, é alma e é espírito. Três elementos diferentes, mas que coesamente formam uma pessoa. O ser humano criado revela também a triunidade de Deus. Encerramos aqui a segunda parte do nosso estudo, que é o estudo da teologia própria, ou a pessoa de Deus. Falamos sobre os nomes de Deus e também falamos sobre a triunidade. Na aula passada, nós falamos sobre os atributos de Deus. É bom que você retome esse estudo lendo a sua apostila, para que possamos continuar, então, a nossa lição.